que você está fazendo com o que você recebeu? Se hoje te pedisse contas do seu potencial, né? Te pedisse conta do que você recebeu ao nascer, você teria frutos para mostrar ou você apenas daria uma desculpa de que você não teve tempo, que você não tinha dinheiro, que você não sabia? O que você faria, né? Hoje eu vou te mostrar por que o esforço pode estar sendo um desperdício aí na sua vida e como a história bíblica, né, como uma história bíblica, ela explica o fracasso de um dos maiores experimentos científicos de 1960. É bem interessante esse estudo e eu estou muito focada em entender sobre talento e eu estou estudando tudo o que eu posso para me compreender e também compartilhar aqui com vocês. O que acontece hoje, que eu já falei até em outros vídeos, é que a sociedade ela nos ensina que a disciplina ela vence o talento. Eu já vi vários conteúdos falando sobre isso e eu acreditava nisso também, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de execução, muito esforçada, assim, se eu colocar uma coisa na cabeça, de ir lá e fazer. Mas a verdade é que a disciplina sem talento é apenas um trabalho duro sem brilho, né? Você vai ter que fazer muito esforço, mas você não é bom naquilo. Quantos de nós estamos tentando ser o que os outros querem, né? A gente vê vários anúncios aí. Se você tem o propósito de transformar a vida, se você quer ser terapeuta, se você... E a pessoa acha que ela tem um talento para aquilo, né? A pessoa acha que é aquilo que ela tem que fazer porque ela acha que gosta, porque ela não se conhece, né? Ela nunca parou para olhar o talento dela, nunca parou para olhar aquilo que ela tem mais facilidade, né, de fazer, mas e ela vai, né, faz aquilo ali que foi apresentado, porque ela acha que ela pode ser o que os outros querem que ela seja, né? Às vezes até dentro da família, né? O pai, a mãe diz que o filho tem que ser médico, tem que ser advogado, porque assim, o pai e a mãe, ele acaba indo muito pro lado em se preocupar na relação financeira, né? Porque isso aqui vai dar dinheiro e aquilo não vai dar. Então deixa de não, já desde criança, observar ali o talento do filho para poder colocar energia naquilo, né? E o que acontece? A gente acaba negligenciando a nossa maior força, né? Que é o nosso talento, que eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, sobre o nosso talento. E o resultado é que a gente vive uma vida morna, uma vida... A gente vive pessoas nota 7, vivemos na média, onde a gente se mata de trabalhar e nunca alcança aquilo que a gente quer, a gente não se sente satisfeito, né? Porque a gente faz e parece que a gente não sai do lugar. E esse livro aqui, do Jacob Petrie, que ele fala sobre o óbvio que ignoramos, né, que é o nosso talento, ele conta aqui um estudo que foi feito em 1960, um psicólogo e pedagogo chamado Laszlo Polgar. Ele já tinha lido centenas de livros de intelectos, né, da época, e ele acreditou ter encontrado um padrão da genialidade. Então, por ele acreditar nisso, ele entendeu que, eu até escrevi aqui, ele entendeu que a partir dessa constatação, ele se convenceu que a genialidade era produto da educação e da prática. Ou seja, ele se convenceu que a pessoa estudar, né? A pessoa estudar e praticar, ela vai se tornar um gênio. Ele chegou até a escrever um livro sobre... O nome do livro era Criando
gênios, né? Ele ainda escreveu esse livro ainda quando ele era jovem, criando gênios. Então, ele, para provar esse padrão que ele encontrou nas leituras, o que ele resolveu? Ele resolveu que ele iria se casar, ter filhos, e ele ia aplicar esse método nas filhas dele. Só que como ele era solteiro, e isso ia ser um estudo, né, científico, ele resolveu colocar no jornal, procurando alguém que se interessasse, né, nesse projeto com ele, que se casaria com ele, tivessem filhos, mas, né, a pessoa teria que ajudar ele nesse projeto aí, no qual ele acreditava, que ele iria aí descobrir como se cria gênios. E aí ele encontrou uma professora, né, uma professora chamada Clara, se interessou pelo estudo e eles se casaram. E aí em 1969 nasceu a primeira filha, a Susan, e aí com 4 anos de idade eles decidiram que a genialidade de Susan seria jogar xadrez. Então ele iria treiná-la, né, para criar uma gênia aí do xadrez. E aí, como ele não acreditava no ensino, né, escolar, ele pediu permissão para o governo húngaro que deixasse que a menina fosse alfabetizada em casa, né? Então, porque o pai e a mãe eram professores, ela foi alfabetizada em casa, o governo autorizou, né? Porque estava fazendo um estudo, o governo autorizou e a menina começou ali a prática a partir dos 4 anos, tá? E aí, em 1974, nasceu a segunda filha e 2 anos depois nasceu a terceira. A segunda chamava Sofia e a terceira Judite. E aí elas também foram colocadas aí dentro do projeto, né, científico, e também na mesma área, para elas se tornar gênias do xadrez. Então elas treinavam, estudavam muito, elas não era permitido brincar, elas não perdiam tempo com nada, a vida delas era o quê? Estudar e praticar o xadrez, entender todas as nuances ali do xadrez, foi o qual elas foram projetadas para isso, né? E aí, qual foi o resultado disso? Elas tiveram resultados? Tiveram, né? Não foi um resultado considerável por tudo que elas foram submetidas a fazer, né? Tanto que na adolescência a Susan, ela já falava 7 línguas, então dá para ver o quanto empenhado a Clara e o Laszlo Polgar estavam aí em provar que era possível criar gênios. E aí, o que aconteceu? Elas praticaram, jogaram vários campeonatos, ganharam vários campeonatos, mas elas nunca conseguiram chegar no Mundial. Elas não conseguiram aí alcançar essa área excepcional. E aí, a maior frustração desse projeto foi que, aos 20 anos, elas abandonaram tudo, né? Elas provaram provaram que a técnica ali de se tornar bom não era suficiente, tá? Mas o que acontece? Elas foram treinadas para algo que elas não tinham talento, então elas praticaram, tiveram a disciplina, mas o talento, se alguma delas tivesse um talento para isso, com certeza elas teriam se tornado imbatível, né? Elas teriam feito história, porque se a pessoa já tem um talento voltado para aquilo e ela praticar e estudar, como elas foram colocadas dentro desse cenário, com certeza elas teriam se tornado imbatível, né? E isso não é novo, né? Isso não é novo para nós, né? Sobre essa questão de talento, Jesus já falava sobre isso lá nas parábolas do talento, né? O Senhor lá deu talento a 3 novos servos e conforme a capacidade de cada um, ou seja, não foi falado que o seu talento é esse, não, era a capacidade de cada um de transformar aquele talento. Então, o problema aqui não foi quanto cada um recebeu, né? Que eles receberam ali, cada um recebeu uma diferença, né? De moedas, porque cada um tinha uma capacidade de talento. E o que acontece é que
o que acontece foi o que eles fizeram depois que eles receberam as moedas, né? Que ali na parábola, né, está falando sobre os talentos. Então, o que acontece? O servo que recebeu 5, ele multiplicou por 10. O servo que recebeu 2, ele multiplicou por 4. O erro do terceiro, que acho que é o que acontece com a maioria da sociedade, é que o terceiro servo não foi porque ele teve ter menos, né? Porque ele ganhou menos. Foi o medo e a negligência que ele teve. Porque quando você tenta ser o que você não é, você está enterrando o seu verdadeiro talento, né? Para tentar cultivar algo que não te pertence, aquilo não faz parte de você, não está na sua essência, não está ali na sua paixão. Então, enterrar o seu talento natural em nome de uma disciplina cega é você falhar tanto no espiritual quanto principalmente no pessoal, né? Então, a frase que é dita por aí, que a disciplina vence o talento, ela é totalmente falsa. Ela é totalmente... Por que tantas pessoas entram até no burnout também, né? Porque a disciplina que tem que fazer, e às vezes a pessoa... Quando a pessoa tem um talento, aí ela faz aquilo com mais leveza, ela faz aquilo com mais facilidade. Ela é algo assim que ela tem uma paixão, ela não cansa, assim, de fazer aquilo, porque é tão natural para ela, é tão fácil. O que a gente esquece é o quê? Quando a gente descobre o nosso talento, a gente precisa o quê? Estudar sobre aquilo, entender qual área que você pode aplicar o seu talento, e aí você vai estudar e você vai praticar, até a gente se tornar imbatível, imparável, gênio, né? Não sei, mas a gente anda totalmente na contramão. Nós andamos totalmente aí na contramão do que seria a maneira mais fácil de a gente alcançar sucesso na nossa vida. Isso aconteceu comigo lá em 2023, tá? Porque eu sempre tive uma facilidade de lidar com pessoas, eu sempre tive uma facilidade de me conectar com as pessoas, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que, se eu tô no ponto de ônibus, eu converso com alguém que tá lá. Eu sempre trabalhei na área de vendas, assim, eu trabalhava na C&A e eu tinha muita facilidade. Então, eu fui líder super rápido, porque, né, essa questão de proatividade, de delegar, de saber falar com as pessoas, sabe? Eu nunca fui ríspida. Tanto que alguns líderes, às vezes, chegavam pra mim e falavam assim: como é que você consegue falar com a pessoa, você tá chamando a atenção da pessoa e a pessoa não leva pro pessoal quando você fala, mas quando eu falo, a pessoa leva pro pessoal. Eu falava, cara, eu não sei. Na época eu explicava assim, quando eu vou falar com a pessoa, eu coloco na minha mente qual é a intenção daquela conversa, porque eu não tô indo apontar o dedo para ela e nem julgá-la. A minha intenção era, cara, como é que a gente pode resolver isso? Porque da maneira que você tá fazendo não tá legal, isso tá prejudicando a equipe, isso tá prejudicando você, principalmente. Como que a gente pode resolver? Então eu não ia apontando o dedo, né? Eu sempre me perguntava antes qual que era a minha intenção com aquela conversa. E as conversas, elas fluíam quando eu conversava com os meus liderados, ou com liderados até de outras áreas. E aí, quando eu resolvi, lá em 2023, vir para a internet, eu fiquei com muito medo de julgamento, né? Porque eu ficava, porque as pessoas iam, porque eu nunca fui assim muito de estar em redes sociais, de ficar mostrando a minha vida, eu sou mais reservada com isso. Postava uma coisa ou outra, mas eu não era tão assim amostrada. Não sei se existe essa palavra, mas eu não era. Então eu fiquei muito preocupada com o que as pessoas iam falar sobre mim, se as pessoas iam me julgar, iam falar, tá se tornando blogueirinha, e eu escutava às vezes, né? E eu lembro que quando eu gravei meu primeiro vídeo no Instagram, eu comecei a falar sobre o propósito, talento, então eu sempre tive um olhar para isso. Só que aí eu larguei isso lá atrás por conta do medo de ser julgada, do medo de não saber se eu estava fazendo a coisa certa,
sendo que eu estudava, eu não falava as coisas da minha cabeça, sabe? Não era algo assim, eu acho que é isso. Não, eu ia porque eu sempre fui. Assim, acho que a gente nunca pode saber, falar assim, eu tenho certeza disso, né? Porque a certeza, ela acaba bloqueando a gente da gente se expandir mais no nosso conhecimento. Mas eu sempre tive a preocupação de não falar aquilo que eu não sabia, tipo, que eu não tivesse tido algum contato, que eu não li sobre, que eu não fui pesquisar sobre. Tanto que a minha gerente, ela sempre falava, ela falou uma vez pra mim assim, nossa, sempre quando você vai falar alguma coisa, a gente pede pra você, às vezes tinha que fazer alguma dinâmica, alguma coisa assim em grupo, e ela trazia algum tema, e eu nunca falava assim, eu pegava o tema e ia lá e falava. Eu falava, eu posso falar no outro dia? Porque eu ia chegar em casa, eu ia debulhar a internet atrás daquele assunto. Pra mim não falar besteira, entendeu? Então ela falava assim, ela falava essa frase, né? Mas eu não concordo com a questão da certeza hoje, mas na época eu não entendia muito. Ela falava assim, eu acho isso muito bom em você, porque você só fala aquilo que você tem certeza, né? E não era certeza, era simplesmente porque eu queria me sentir segura também de não estar falando bobeira, né? Porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter, né? De senso. Era somente um senso que eu tinha. De não, como eu vou falar? Eu não teria nem conteúdo para falar de algo, só que eu tenho uma facilidade também de absorver as coisas rápido, sabe? De ler e conseguir internalizar aquilo e depois repassar. Eu tinha essa facilidade, tenho essa facilidade. Só que eu não sabia também, tá? Eu comecei a identificar isso agora que eu tô estudando sobre talento. Eu fiz um teste, né, pra mim, da Gallup, não sei se eu falei certo, de um estudo, né, tendo o livro Descubra Seus Pontos Fortes, e aqui eu identifiquei que esse faz parte, né, dos meus talentos, né, a questão do input, né, que é o pensar, analisar e depois você conseguir trazer isso para o mundo. Então, isso estava dentro já de mim, só que eu não tinha consciência disso, né, e aí eu quase desisti por conta do medo do julgamento, quase enterrei esse meu talento. Só que por mais que eu tive esse momento lá, que eu comecei, e como eu não tinha muito direção, né, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, porque eu também não consigo fazer algo que não faça sentido para mim, né? Além de entender, tem que fazer sentido para mim. Se não fazer sentido, acho que qualquer ser humano é assim. Se não estiver fazendo sentido, cara, eu não consigo, eu não vou me empenhar, eu não vou ter energia para fazer, eu vou acabar desistindo. E aí o medo do julgamento, a falta de clareza do que eu queria de verdade, por não compreender e entender o meu talento, para mim escolher uma área e aí eu estudar, praticar para mim e me tornando bom naquilo, né? Porque foi o que faltou lá atrás para mim. Então, quando eu tive essa clareza, né, eu resolvi voltar. Né? Eu falei, não, eu preciso, não posso enterrar esse talento, eu não posso deixar isso para lá, porque o que a sociedade faz com a gente hoje, né? A gente não tem essa descoberta de talento, ela teria que ser estudo de escola, pra gente já sair da escola sabendo aonde a gente tem facilidade, mas lá na escola é feito totalmente ao contrário, né? Às vezes a pessoa que ela é boa, ela tem a facilidade ali em matemática, a pessoa tem que ficar focada em estudar gramática, o português, porque e aí ela acaba deixando aquele ponto forte que ela tem de lado para trabalhar o ponto fraco dela. Não que seja errado a gente trabalhar nossos pontos fracos, mas a gente acaba gastando muito mais energia colocando foco nos pontos fracos do que colocando foco, né, e gastando energia nos nossos pontos fortes. Então, o que eu quero trazer também é que a lição do estudo de Polgar, né, que esse estudo aqui que ele fez com as filhas e a Bíblia é a mesma, né? É a mesma que eu ia fazer lá também, né? Eu estava indo porque eu achava que tinha que ser feito de uma maneira,
né? Porque eu não tinha clareza, e ao mesmo tempo, com o estudo da Bíblia ali, né? Quando Deus fala ali sobre a parábola dos talentos, eu estava negligenciando a minha maior força, né? Então, a gente tem que entender que a gente vai falhar, né? Mas quando a gente negligencia o nosso talento, não tem, vai chegar uma hora que aquilo não vai fazer sentido, vai chegar uma hora que você vai perder o tesão, porque você faz tanto, você se empenha tanto, gasta tanta energia, e o negócio não cresce da maneira que você imagina, né? Que você tem imagina que fosse acontecer. Então, a disciplina, ela deve servir ao seu talento, não o contrário, não a disciplina vir primeiro e o seu talento é deixado de lado. A disciplina, ela serve para servir o seu talento, entendeu? Para que você realmente... mas então se... Né, talvez alguém fale assim, mas se as pessoas que têm o dom, exemplo, da comunicação, se todos têm o mesmo talento, então todas vão brilhar? Vão, cada um à sua maneira, porque ninguém vai falar igual a você fala. Ninguém, se você tem o talento para escrever, ninguém vai escrever como você escreve. Ninguém vai jogar futebol como um dos... né? Cada um tem o seu jeito de jogar futebol, esses caras que são foda aí no futebol. Artista, né? Tem gente que tem um talento para aquilo, que ele se torna excepcional, cada um à sua maneira, cada um ali em tipo de filme que faz que eles conseguem ali até mostrar mais ainda essa facilidade que ele tem. Então, assim, não existe competição. Quando a gente trabalha o nosso talento, a gente não se preocupa se o outro que tem um talento parecido com o meu, eu não vou me preocupar, né? Que nem as pessoas que têm talento na confeitaria, elas não precisam se preocupar com a concorrência, porque ninguém vai fazer o bolo da maneira que ela faz. Por mais que ela pegue a receita dela e ela jogue para o mundo, ninguém vai conseguir replicar da maneira que ela faz, porque cada um tem o seu jeito, entendeu? Então, isso até tira esse peso de competição, esse peso, esse desespero de que eu tenho que fazer porque eu estou atrasada, porque se eu não fizer, o outro que vai fazer e vai passar na minha frente. Você vai só se prejudicar se você não colocar o foco no seu talento, se você não colocar o foco na sua maior força. Então, o que a gente tem que entender é que a gente não precisa ser um gênio fabricado, né? Como o Polgar quis provar aqui, ele falhou, né? Ele, aqui, nítido esse experimento que ele fez com as próprias filhas, fica nítido que não existe gênio fabricado, tá? Nós temos que ser a manifestação do talento que Deus colocou em você, em cada um. Eu tenho o meu talento, você tem o seu talento. O que a gente precisa é descobrir, porque isso não é desenvolvido, a gente não cresce, são poucas pessoas. Um exemplo claro disso que aconteceu, né, é a Gisele Bündchen. O pai dela era um cara que estudava sobre talento, entendeu? O pai dela, ele tinha um método de desenvolvimento pessoal, tanto que as 5 filhas dele, todas elas passaram, quando elas fizeram 14 anos, ele começou a trabalhar aí para entender qual que era o talento de cada uma, e cada uma foi para uma área. Tanto que a Gisele Bündchen tem uma irmã gêmea. Se fosse assim, por conta né, da questão de ser bonita, linda, como ela a outra irmã também, a irmã gêmea dela também, iria querer seguir carreira igual ela, né? Também no desfilar, né? Porque a Gisele Bündchen é uma artista. Então, se tirasse o talento dela, quem que a Gisele seria? Apenas mais uma garota bonita que de repente poderia estar trabalhando em um escritório, né? Trabalhando em frente ao computador, ou uma atendente, entendeu? Então, assim, e outros, né? Por aí também tem o professor Clóvis de Barros, que o pai dele falava que ele não era bom em nada, né? Mas ele era bom em explicar, né? Tanto que ele descobriu na escola, ele explicava para todo mundo, ele fazia palestra e ele contava histórias às vezes que não tinha nada a ver, né? Tem uma muito engraçada que ele fala. Então, assim,
é olhar para isso, para sua facilidade que você tem aí, que você faz com muita facilidade, que as pessoas falam, nossa, por que você consegue e eu não consigo? Aí tá o seu talento, aí tá a sua força. É isso que a gente fica negligenciando, que a gente fica perdendo tempo na nossa vida. Então, a gente tem que entender, né, como eu falei, que a disciplina ela serve ao nosso talento. A disciplina ela vai te levar à perfeição, né? Depois que você encontra o seu talento, você vai ter disciplina de estudar, de praticar, você vai ser levado à excelência. Então, se você estiver no caminho certo, entendeu? Você só vai chegar à excelência se você estiver no caminho certo. Se você estiver andando na contramão do seu talento, você vai gastar muita energia e você não vai chegar em lugar nenhum. Então, para de enterrar o seu ouro. Para de querer ser Maria vai com as outras. Para de, sabe, olha para você. Enquanto a gente não olhar, a gente não tiver esse olhar de buscar, de querer, cara, eu preciso descobrir no que eu sou boa, sabe? No que eu realmente faço com facilidade. Pergunte para as pessoas ao seu redor, sabe? O que as pessoas veem que você faz com facilidade, que tá na nossa cara, só que a gente não enxerga, porque a gente não dá valor para isso, entendeu? Porque a gente foi treinado, né? Desde pequeno a olhar para aquilo que a gente não é bom. Você não é bom nisso, então você precisa estudar mais. Eu nunca fui boa na escola, gente, confesso, e não gostava de estudar, sabe? Mas eu gostava de estar com as pessoas. O meu negócio era assim, eu não fui uma criança que sofreu bullying. Eu não era a coisa mais linda, né? Da adolescência a gente sabe, né, na escola. Mas eu era aquela criança que se preocupava com a outra, sabe? Eu lembro que eu tinha. Isso também tá aqui no meu talento, que eu falei, cara, como pode, né? Tipo, muito louco isso. Que é o talento de relacionamento. Inclusão e relacionamento. O talento da inclusão era que, meu, desde pequena eu falo assim, que se eu visse alguma criança que estivesse sendo excluída, ignorada, eu não conseguia, era muito mais forte que eu. Quando eu via, eu já estava querendo trazer aquela pessoa, aquela criança para perto. Eu inventava alguma coisa para todo mundo brincar com ela também. E isso perdurou até hoje, na minha adolescência, a mesma coisa, né? Eu até me emociono, porque estava tão nítido, só que a gente não enxerga, porque a gente não tinha, né, não é falado sobre isso, né? Não é. As pessoas não falam, as pessoas só falam que a gente tem que ter disciplina, que você é procrastinador, que você é isso, que você é aquilo, que você tem que acordar cedo, mas fazer isso, fazer aquilo, mas se não tá ligado ao seu talento, aquilo que você tá andando na contramão, você só vai gastar energia. Então, enquanto a gente não olhar para isso, a gente vai se ferrar. É isso que vai acontecer. Então, essa minha facilidade de incluir as pessoas sempre existiu. Essa minha facilidade de entender algo e trazer aquilo, né, para fora e falar para outras pessoas, isso sempre teve comigo. De relacionamento, eu tenho muita facilidade de me relacionar com as pessoas. Eu tenho um talento também da responsabilidade, e isso é algo assim muito. Sempre tive, desde da minha adolescência. Eu sempre fui uma menina assim. Claro, fiz merda, fiz, mas eu sempre tive muita responsabilidade. Tanto que, ó, uma coisa que é muito interessante. Eu eu não fui criada pelos meus pais de sangue. Minha mãe teve vários filhos e aí quem cuidava da gente era uma conhecida dela. E aí eu fui adotada com acho que uns 4, 5 anos, eu não lembro exatamente a idade. Só que essa minha mãe adotiva, ela me batia muito. E aí eu fugi de casa. E aí nesse tanto de eu fugir porque eu não queria ficar lá, né? Eu acabei indo morar no orfanato. Aí um orfanato que estava inaugurando lá na minha cidade, que ainda não tinha muitas crianças. Tinha 2 crianças quando eu cheguei lá. E aí eu fui para esse orfanato e eu fiquei até minha adolescência nesse orfanato. Então, tipo assim, eu sempre fui muito responsável, porque
eu poderia ter virado qualquer coisa. Poderia ter me tornado qualquer coisa, ido para o mundo, não sei, ter tido vários filhos. Mas eu sempre fui muito responsável, eu sempre, inconsciente, eu não sei, mas eu sempre ficava preocupada com a consequência daquilo que eu fizesse, entendeu? Não que eu nunca aprontei nada, já aprontei algumas coisas, mas eu sempre ficava preocupada, sabe? Então, tipo assim, eu fazia uma vez, aí aquilo me deixava assim, depois eu não fazia mais, porque eu ficava preocupado com o que aquilo poderia trazer de consequência. Então, eu sempre tive essa questão de responsabilidade assim dentro de mim. Se eu falo o que eu vou fazer, enquanto eu não, se eu dei a minha palavra para a pessoa, enquanto eu não colocar aquilo, não fizer o que eu combinei com a pessoa, eu não sossego. Se eu peguei algo que é para fazer, eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. Então, isso sempre teve interno dentro de mim. Então, no que eu poderia usar esses meus talentos, né? Esse meu talento de input, de inclusão, de adaptabilidade que eu tenho, eu me adapto muito fácil às situações, às coisas, sabe? Então, essa flexibilidade que eu tenho, o talento de relacionamento e responsabilidade, são 5. Então, em qual área que eu poderia usar esse meu talento? E aí eu falei, cara, eu já estava sendo direcionada para isso, e eu desisti por conta do medo de ser julgada, do medo de, sei lá, se eu falasse errado, alguma coisa que a pessoa iria falar de mim. Só que caiu a minha ficha, eu falei, não vou falar aqui o palavrão, mas dane-se. Quem fala de mim, tipo assim, eu estou aqui gravando os vídeos aqui no YouTube porque eu estou praticando. Eu estou praticando, estou estudando e estou praticando aqui um talento que eu tenho. Então eu não vou deixar mais que as pessoas ditam, né? Porque eu sempre tive essa vontade de os meus talentos, você vê que ele está muito relacionado com pessoas. Então, quando eu quis lá atrás me tornar mentora comportamental, né, eu travei, né, travei por conta desse medo. E aí agora, né, eu falei, eu vou voltar, porque eu vou conseguir, eu vou praticar, eu vou estudar, eu vou praticar, eu vou estudar, eu vou praticar, eu vou estudar, até eu realizar. E aí, tá sendo leve, não tá sendo pesado. Porque quando é algo que não faz parte de você, é pesado fazer, porque você levanta, tipo assim, meu Deus, tem que fazer aquilo, sabe? É algo pesado. Agora, quando é aquilo que você já tem facilidade, tudo fica mais leve. Você tem ideias com mais facilidade, você é mais criativa para aquilo, sabe? Você faz aquilo com as mãos nas costas. É muito mais fácil, entendeu? Então, assim, quero encerrar esse vídeo aqui, espero que você tenha entendido, mas quero te deixar aqui uma pergunta, uma reflexão para você deixar aqui nos comentários depois. Qual é o talento que você andou enterrando aí na sua vida, sabe? Qual é o talento que você andou enterrando na sua vida? O que você está negligenciando aí? Qual ouro que você está escondendo e você está andando na contramão? Você está aí estudando sobre disciplina, que você tem que fazer isso, que fazer aquilo, mas você está andando totalmente na contramão daquilo que você é bom, do ouro que você tem aí dentro de você, tá bom? Então, frutifica aqui, tá? Nos comentários aqui se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você sobre talento, tá? Porque eu vou continuar frutificando aqui o meu talento, falando nas redes sociais, e vou estudar até que a gente fica muito achando que o talento, só porque a gente tem um talento, a gente já sabe tudo sobre ele, né? Agora, um talento, se você não estudar e você não praticar, você também, né, não adianta nada. Então, mas aí quando você descobre o seu talento e você usa a disciplina para servir o seu talento, aí as coisas vão mudar e com certeza você vai começar a ter resultado aí na sua vida. E isso provavelmente eu não tenho dúvida, sabe? Só do que eu já estou lendo, do que eu já estou guardando de informação, eu vou estudar mais, eu quero colocar muito meu foco
sobre talento, porque eu vejo que não é falado, né? As pessoas só falam que você tem que ser disciplinado e sobre propósito de vida, sobre missão de vida, e as pessoas não olham aí pro ouro que ela já tem dentro de si mesma. Então, no vídeo de hoje é sobre isso. Beijinhos e até o próximo vídeo.